conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não tem ninguém formado em Deus, é um processo contínuo. Quanto mais você conhece Deus, mais você sabe que você não conhece. Quanto mais o homem se forma numa área da ciência, mais ele vai tendo domínio, mais ele vai tendo conhecimento, mais ele é respeitado, mais ele é autoridade. No conhecimento de Deus, ao contrário. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que não conhece, porque Ele é muito mais do que tudo aquilo que eu e você possamos conhecer dEle. Coisa que eu quero te falar sobre o conhecimento de Deus, eu quero trazer para você, na minha introdução, 4 verdades muito importantes sobre o conhecimento de Deus. A primeira: conhecemos em parte. Tudo que você pensar acerca do conhecimento de Deus, nós só podemos conhecer em parte. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 e 10: em parte conhecemos, em parte profetizamos, vemos como por espelho, como por enigma. Então, nós conhecemos em parte, e eu te explico por quê. Simples. Como a mente limitada humana vai compreender toda a extensão da mente eterna de Deus? Não tem como. Por isso que nós conhecemos em parte. Não há capacidade na mente humana para entender e compreender. Além de conhecermos em parte, conhecemos o que se pode, pelo mesmo princípio. Porque se Deus manifestasse toda a sua grandeza, nós íamos ficar confusos. É aquela história que eu já falei, não sei se falei aqui, se falei, repito, se não falei, está ouvindo pela primeira vez. É a história de um amigo meu, diretor de uma emissora de TV, um cara muito inteligente, que chega para mim um dia e diz assim: Malafaia, tu não me leva a mal? Falei: não, você me desculpa, eu não creio em Deus porque eu não entendo muita coisa de Deus. Por isso que eu não creio em Deus, é muita coisa que não dá para me entender. Eu cheguei para ele e disse assim: olha que coisa interessante, o motivo pelo qual você diz que não acredita em Deus é o motivo pelo qual eu acredito nele. Ele falou: não entendi, então eu te explico. Você falou para mim que não acredita em Deus porque você não entende muita coisa de Deus, e eu estou dizendo para você que eu acredito em Deus porque eu não entendo muita coisa de Deus. Porque se eu entendesse tudo de Deus que era Deus, era eu. Se eu entendesse tudo de Deus que era Deus, era eu. Exatamente por eu não entender muita coisa de Deus é que Ele é Deus. O que você tem que entender, meu irmão, presta atenção nisso aqui, é aqui que está, para você entender por quê nós conhecemos em parte e por que nós conhecemos o que se pode. Os atributos da divindade estão divididos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis da divindade. Quais são os atributos incomunicáveis da divindade? Isso é, aquilo que Ele não comunicou ao homem. A onipotência, o Deus que tem todo o poder. A onisciência, o Deus que conhece todas as coisas. A onipresença, o Deus que está em todo lugar. E a eternidade, Deus dá a eternidade ao homem, mas Ele é eterno. Esses aqui são chamados os atributos incomunicáveis da divindade. Ele não comunicou isso ao homem. Você lê e sabe que Ele tem, mas como é isso? Agora tem os atributos comunicáveis da divindade: amor, bondade, misericórdia, compaixão. Isso são facetas do caráter de Deus que Ele comunicou ao homem. Então, são os atributos comunicáveis da divindade. Por isso que nós conhecemos em parte e o que se pode conhecer, porque existem atributos desse Deus que Ele não tem como manifestar totalmente para nós, que a gente vai ficar blá, 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 blá. O salmista do Salmo 139 começou a querer entender a onisciência e a onipotência de Deus. Ele começou a prescrutar sobre isso. Para onde mirei do teu espírito? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer minha cama no céu, tu também estás ali. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades dos mares, até ali tua mão me guiará e tua destra me susterá. Aí ele começa a falar de modo terrível e maravilhoso: eu fui entretecido no ventre da minha mãe. Ele foi dizer: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, na fase embrionária. Os teus olhos me viram, e todas as coisas iam sendo anotadas no teu livro quando nenhuma delas existia. Vai dormir com um barulho desse. Deus tem tudo anotado sobre você: quanto é o diâmetro
de cada válvula do coração, quanto pesa cada osso do teu corpo, quantos bilhões de neurônios tem na tua cabeça. Deus tem tudo isso anotado. Aí ele vai chegar no versículo 6 e vai dizer assim: tal ciência é maravilhosíssima para mim, tão alta que eu não posso atingir. Saída pela direita. Isso é, quando o salmista começou a prescutar sobre a grandiosidade de Deus, ele disse assim: não dá para minha mente entender tudo isso, porque a grandeza de Deus é algo tão estupendo que é uma ciência muito alta para mim. Bem, lembrando a você, primeiro, conhecemos em parte, conhecemos o que se pode, é uma ciência muito alta. E em quarto lugar, o conhecimento de Deus é um processo contínuo. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não tem ninguém formado em Deus, é um processo contínuo. Quanto mais você conhece Deus, mais você sabe que você não conhece. É o inverso. Quando o camarada é PhD, depois o cara vem, ele faz a faculdade, depois ele faz um mestrado, aí ele faz um doutorado, aí ele faz um pós-doutorado. É o bam do negócio. Sabe tudo e mais alguma coisa. Mas com Deus não, é o contrário. Quanto mais o homem se forma numa área da ciência, mais ele vai tendo domínio, mais ele vai tendo conhecimento, mais ele é respeitado, mais ele é autoridade. No conhecimento de Deus é o contrário. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que não conhece, porque Ele é muito mais do que tudo aquilo que eu e você possamos conhecer dEle.